Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho de papéis sociais. Todos nós temos papéis sociais. Você pode ter o papel de homem, de mulher, não binário. Você pode ter o papel de branco, de preto. Você pode ter qualquer tipo de papel que a sociedade coloca pra gente. De pai, de filho, né? de companheiro, de companheira. O importante é a gente parar para olhar o seguinte: os papéis são invenções humanas, tá? Então essa é a primeira coisa que eu vou colocar aí fora para vocês, que é entender que assim, nós como seres humanos, nós temos essa capacidade de criar papéis sociais, de criar cultura, é lógico. Isso são criações humanas e que a gente nasce e a gente cresce e a gente vive achando que não, é assim, eu tenho que, né? Como não? Como que eu não sou um homem? Como que eu não sou um pai? Como que eu não sou um marido? Como que eu não tenho essa responsabilidade de todos esses papéis que eu carrego nas minhas costas? Isso existe, a gente tem que navegar ao redor desses papéis, mas é importante olhar e entender que são, em última instância, criações humanas. Da mesma maneira, cidadania. Por exemplo, se eu falar assim, olha, você é brasileiro, você é chileno, você é chinês. E com todos esses papéis de cidadania vem um peso também, vem uma expectativa. Eu lembro, vivendo aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, tem sempre aquela coisa, né? Quando eu me apresento para alguém que fala, eu sou brasileiro, às vezes a pessoa é um americano e tal, a pessoa já pensa, futebol, você gosta de futebol, você deve ser um cara alegre, né? Será? Quer dizer, por que eu tenho que trazer sempre essas expectativas pelo fato de ser brasileiro? Porque o papel que a gente tem enquanto cidadão também é uma invenção. Também é uma invenção. Como assim, Daniel, que é uma invenção? É uma invenção pelo simples motivo de que se você for e pegar um avião e voar e olhar lá na janelinha, você não vai ver uma fronteira. Você não vai ver uma fronteira desenhada no mapa, né? Não existe isso. É algo contínuo. Se você for ver alguma imagem, digita no YouTube aí, você vai ver uma imagem do planeta Terra visto de fora. Essas fronteiras que dizem assim, aqui começa o país tal, elas não existem, elas são criações nossas, do dia a dia. Que aí se estabelecem os governos e tudo mais, mas na prática são invenções nossas. Tem um lado positivo, tem um lado que a gente tem que usar esses papéis a nosso favor, mas tem um lado da gente também se separar um pouquinho disso e se libertar. Eu já falei isso um pouco nos vídeos anteriores, então você acompanha meu canal aqui que a gente fala mais de papéis sociais, do quanto que a gente sofre porque a gente fica preso naquele papel social. É como uma máscara que toma conta da gente e a gente assume que nós somos aquilo ali. Na verdade, nós não somos aquilo ali é só a máscara. Você pode tirar a máscara e pode vestir outra. Dentro dos papéis sociais, tem papéis que são um pouco mais sutis, que eu costumo dizer que estão relacionados à ideia de arquétipo. E o arquétipo são essas grandes construções da mente humana que estão sendo feitas aí desde que o mundo é mundo, desde que principalmente o Homo sapiens começou a criar histórias e cultura e pintar nas cavernas há 40, 50 mil anos atrás. Por exemplo, o arquétipo do guerreiro ou da guerreira, da pessoa que vai lá, que vence a batalha, que tem coragem, né? Isso é um arquétipo, isso é uma definição ampla que você vai encontrar em qualquer cultura, em qualquer momento histórico, né? O arquétipo do sábio, daquela pessoa que cuidava da tribo e que tinha aquela sabedoria de ser alguém que vai dar um conselho para os outros, né? Talvez essa pessoa tivesse algum contato com Deus, com a definição de Deus, com a definição da sabedoria da natureza. Então isso também é um arquétipo. E veja que isso vem vindo ao longo das eras e a gente encontra isso no cinema hoje em dia. A gente encontra isso na literatura, a gente encontra isso nos programas de TV. A gente encontra isso em nós mesmos. Qual é o meu lado do sábio? Se eu for conversar comigo mesmo, vou trazer o meu sábio para essa conversa aqui, né? Vou trazer o meu aventureiro para essa conversa aqui. Então esse é o meu convite para vocês, que dentro de cada um de nós, esses diferentes arquétipos existem, tá?
O dilema é que muitas vezes a gente silencia alguns e a gente dá voz demais para os outros. Por exemplo, muito comum na idade adulta, essa idade de responsabilidade, de ter que pagar conta, de ter que trabalhar, de ter que prover financeiramente para a família, a gente dá um excesso de atenção para o arquétipo do responsável. Todos nós temos o arquétipo do responsável, aquela pessoa, aquele lado nosso que diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vamos cumprir as tarefas, vamos ser uma pessoa certinha. A gente acaba dando muito voz para o responsável. E às vezes a gente acaba ignorando os outros lados, os outros arquétipos que nós temos. Por exemplo, o arquétipo do aventureiro. O arquétipo do aventureiro está aí. Todos nós temos um lado de aventura, um lado de paixão, um lado de sonho, um lado de querer fazer uma viagem diferente, o lado de querer praticar um esporte que vai fazer a gente se sentir diferente. Um lado de querer ir além, de falar, não, hoje eu não vou andar 1 quilômetro, hoje eu vou andar 5 quilômetros, hoje eu vou subir naquela montanha, né? Hoje eu vou conhecer uma cidade nova, um lugar novo. Isso é o nosso lado do aventureiro, o lado da curiosidade, o lado da paixão. Então, meu convite é esse. Olhe para todos os arquétipos dentro de você. Quais são aqueles que você está deixando silencioso, quietinho, você não está prestando atenção, você não está dando voz? Como que você pode restabelecer uma conexão com esse lado seu? Né? Será que é o aventureiro que está abandonado, que está jogado às traças ali? Né? Será que é o arquétipo do sábio, né? O arquétipo da melhor versão de você? Aquela versão que, sabe, se eu fosse pensar assim, puxa, eu vou resolver esse problema sobre o ponto de vista da sabedoria. Eu não vou entrar no piloto automático, eu vou convidar a minha sabedoria para me ajudar aqui. Como que você faz isso? Tem situações em que a gente pode fazer isso, né? Pensar, parar, se acalmar, desligar as distrações, ficar aqui no momento de reflexão, né? E olhar para aquele problema, olhar para aquele desafio de vida com esses outros olhos, com esses outros arquétipos que estão dentro da gente, né? E convidá-los para a conversa. Uma ótima semana, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo aqui, deixa seu comentário. É sempre um prazer conversar com vocês. Um grande abraço.